Quando uma mulher apareceu afirmando ser uma garota desaparecida há 22 anos, ela foi recebida com muita desconfiança. Investigadores que haviam trabalhado incansavelmente no caso, que recentemente tinha sido declarado como um homicídio, agora se viam confrontados com a possibilidade de que todos esses anos de investigação pudessem estar errados. O padrasto era o principal suspeito pelo desaparecimento da Mary Louise Day, de 13 anos. Mas este caso agora enfrentava uma reviravolta inesperada. Seria ela realmente quem dizia ser? Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E antes de você continuar ouvindo essa história, eu vou te dar uma indicação. Eu vou te indicar o canal do Marlon Viegas. Ele também conta casos criminais e misteriosos. O canal dele é excelente e recentemente ele teve um probleminha na plataforma, então ele teve que começar do zero. Então se inscreva lá no canal dele, assista aos vídeos, ele é um excelente narrador. Os vídeos dele são excelentes, com muitos detalhes, com muito mistério também. Então para quem gosta desse tipo de vídeo, se inscreva lá no canal dele, eu vou deixar aqui na tela para vocês encontrarem. Bom, pessoal, também se inscreva aqui no meu canal para quem ainda não é inscrito, não se esqueça de curtir, também comentar aqui para mim suas teorias, suas opiniões sobre o caso, que eu vou vir aqui, vou conversar com vocês sobre cada detalhe desse caso. Bom, então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Em 1986, no estado de Nova York, a família Day residia em Little Falls, um pequeno município do condado de Herkimer. A família era composta por Charlotte e seu marido Charles, e eles tiveram sua primeira filha em 1968, chamada Mary. Depois veio a Kate e a Sherry. No entanto, a vida familiar estava longe de ser ideal. As três meninas entravam e saíam constantemente de lares de adoção. Tudo isso devido à negligência da Charlotte. É dito que ela simplesmente não conseguia cuidar das suas próprias filhas. Não fica claro se o pai delas também era um homem negligente, mas ele raramente é mencionado em relação ao cuidado das filhas. A suposição é que o Charles passava a maior parte do tempo trabalhando. Em algum momento da vida delas, enquanto as meninas estavam em um orfanato, a Charlotte se divorciou do seu marido e ela acabou se casando com um militar chamado William Hawley. Nessa época, por causa do emprego do seu atual marido, a Charlotte conseguiu mais estabilidade financeira. E com isso ela conseguiu recuperar a custódia das suas duas filhas mais velhas, a Mary e a Kate. Já a Sherry, com apenas 6 anos, permaneceu no sistema de adoção, porque nessa altura já tinha uma família em processo de adotá-la. Sendo assim, ela acabou sendo separada das suas duas irmãs. A Charlotte, enquanto isso, com seu novo marido, teve outra filha chamada Billie Jean. E cerca de 3 anos depois, em 1978, a família acabou se mudando para o Havaí, porque o William, como ele era um militar, ele era constantemente transferido de base. E dessa vez ele foi chamado para servir o exército na base que ficava no Havaí. Lá eles tiveram outro filho, dessa vez um menino chamado William Jr. Assim, eles tinham sob a guarda deles 4 filhos, que era a Mary, a Kate, do primeiro casamento da Charlotte, e a Billie Jean e o William Jr. do segundo casamento. Enquanto isso, a Sherry permaneceu em Nova York e ela foi adotada permanentemente por uma família. Embora, ouvindo assim, parecesse que a Sherry seria a mais vulnerável das 3 primeiras filhas da Charlotte, a bem da verdade é que ela não foi a vítima desse caso. Na verdade, ao longo da história, vamos ver que a Sherry se livrou de um lar disfuncional e muito problemático. Apesar da Mary e da Kate voltarem a viver com a mãe delas, após passar algum tempo ali na adoção, a sorte não esteve ao lado delas. Apenas alguns meses depois de se mudar para o Havaí, o pai da Mary e da Kate acabou falecendo em um acidente. Ele deixou uma herança para as filhas dele e elas sabiam disso, porém como elas eram menores de idade ainda, elas não tinham acesso a esse dinheiro. Quando a situação na casa onde elas moravam começavam a ficar ruim, com muitas brigas, elas falavam muito de um plano de fuga usando esse dinheiro. Mas para que sua mãe e seu padrasto não percebessem que elas estavam planejando fugir, elas apelidaram este plano com o código Mohawk. Então toda vez que elas iam falar sobre a fuga delas, esse plano que elas tinham, elas se referiam como Mohawk. Em dezembro de 1980, apenas 2 anos após a mudança para o Havaí,
a Mary retornou ao sistema de adoção, isso por ter sofrido abusos físicos por parte do seu padrasto, do William. Ela então foi colocada sob a custódia do Estado e ficou ali no sistema de adoção. E apenas um mês depois, em janeiro de 1981, a família teve que se mudar novamente, porque o William agora tinha sido designado para uma nova base militar, que ficava em Seaside, Califórnia. Desta vez, apenas a Kate, a Billie Jean e o William Jr. se mudaram junto com os pais. A Mary, por sua vez, foi deixada ali no sistema de acolhimento no Havaí. E essa foi uma fase extremamente difícil para ela, porque a Mary era muito próxima da sua irmã mais nova, a Kate. E agora elas haviam sido separadas. A Mary foi deixada para trás, em uma ilha, longe da sua família, em um sistema de adoção. Porém, alguns meses depois, ela acabou sendo enviada de volta para viver com a sua mãe, que nessa época ainda estava morando em Seaside, na Califórnia. E eles ficavam na base do exército em Fort Worth. A Mary ficou feliz em voltar a morar com a sua irmã Kate nessa época, mas em contrapartida, ela não se sentia confortável com o retorno à convivência com a sua mãe e com seu padrasto. A convivência entre eles, na verdade, era extremamente difícil. O William era um padrasto muito agressivo e ele tinha uma implicância maior da Mary. E por causa disso, ela frequentemente tentava fugir da casa após apanhar dele, mas ela era sempre pega e devolvida à sua mãe por policiais. De alguma forma, que não fica explicado como, a documentação sobre a estadia da Mary no sistema de acolhimento lá no Havaí acabou sendo perdida. Então, após a sua mudança para Seaside, na Califórnia, não houve mais acompanhamento para verificar seu bem-estar ou então a necessidade de ser realocada. E tudo isso nos leva ao dia 15 de julho de 1981. A Mary Day estava com apenas 13 anos e neste dia ela simplesmente desapareceu. Estranhamente, ninguém de fora de casa percebeu. Isso porque desde que a Mary havia voltado a morar com a sua mãe, ela não havia sido matriculada na escola. Eles também nunca tiveram que levá-la a um hospital ou então a qualquer outro lugar que tivesse que fazer um registro da menina. Além disso, o William e a Charlotte simplesmente não relataram o desaparecimento da Mary. Então, quase ninguém, além deles, sabia que ela estava desaparecida. Ela simplesmente não foi vista desde então. A partir desse dia, a Mary praticamente deixou de existir. E muitos começaram a achar, quem conhecia o casal, que eles tinham apenas 3 filhos, que era a Kate, a Billie e o William. Seaside era uma pequena cidade militar naquela época, e foi onde a Mary foi vista pela última vez. 11 anos depois, a maioria dos moradores da cidade não sabiam que um dia a Mary havia morado ali. Parecia que simplesmente ela havia evaporado. Na verdade, parecia que ela nunca tinha existido. Então, 11 anos depois, em 1992, a base militar de Fort Worth recebeu finalmente um boletim de pessoa desaparecida. Uma mulher chamada Sherry viajou para a Califórnia e pressionou a polícia para que procurassem por sua irmã biológica, a Mary Louise Day. A Sherry era a irmã que havia sido adotada por uma família em Nova York e ela foi até a polícia dizendo que sua irmã mais velha, a Mary, não estava mais vivendo com a sua mãe e também não tinha qualquer registro dela em sistemas de acolhimento e também não tinha registro de que ela havia sido adotada. A Sherry descobriu isso anos antes de fazer a denúncia, quando ela tinha mais ou menos 13 anos. Nessa época, ela quis se reconectar com a sua família biológica e ela começou a procurar pela sua mãe e pelas suas irmãs. Quando ela conseguiu localizar a sua família biológica, ela fez uma visita para Charlotte, que ainda estava morando em Seaside. Mas ela estranhou o fato da Mary não estar presente na casa. Quando ela conversou com a sua irmã, com a Kate, a Sherry descobriu que, na verdade, falar sobre a Mary era proibido dentro daquela casa. E, além disso, todas as fotos dela haviam sido queimadas, então era como se ela nunca tivesse existido. Quando a Sherry questionou sua mãe biológica, a Charlotte, sobre onde estava a Mary, ela respondeu que a Mary havia se envolvido com substâncias ilícitas e que estava se vendendo para conseguir dinheiro e por isso tinha fugido de casa. A Charlotte alegou que um alerta de pessoa desaparecida havia sido emitido na época em que isso aconteceu, mas eles não conseguiram localizá-la. Como eu falei, a Sherry nessa época tinha apenas 13 anos quando ela ficou sabendo que a Mary estava desaparecida. E essa foi a primeira vez que ela foi informada sobre isso. E desde então, a Mary nunca mais foi vista. E também nenhuma das irmãs tiveram qualquer notícia dela a partir disso. A última vez que a Kate havia visto sua irmã, a Kate tinha apenas 11 anos. E quando a Sherry foi informada que sua irmã havia fugido, ela tinha 13 anos, ela era apenas uma menina. Então ela meio que aceitou aquela explicação sobre o desaparecimento da Mary. Ela não quis questionar muito sua mãe biológica.
Porém, ao completar 18 anos, ela sentiu a necessidade de buscar respostas mais claras. A Sherry então conversou novamente com a sua mãe para tentar conseguir mais informações sobre a sua irmã, e foi então que a indiferença da Charlotte sobre o paradeiro da Mary chocou a Sherry. Ela percebeu que tinha algo de muito errado com aquela história. A mãe dela falava com uma frieza sobre aquilo e ela realmente não queria tocar no assunto. Apesar da Sherry nunca ter acreditado plenamente naquela história da fuga, foi ao confrontar a sua mãe que ela percebeu que algo muito ruim pudesse ter acontecido. E então, em 1992, finalmente ela fez a denúncia. A Sherry relatou à polícia que a sua mãe biológica, Charlotte, havia mencionado sobre conhecer lugares na Califórnia onde um corpo poderia ser escondido sem nunca ser encontrado. Depois de ouvir essas palavras vindo da sua própria mãe, a Sherry passou a acreditar que sua irmã poderia ter sido vitimada pela própria família. A Sherry fez uma investigação por conta própria e ela descobriu que a Mary nunca tinha sido oficialmente reportada como desaparecida em 1981, apesar da sua mãe falar que emitiu um alerta de pessoa desaparecida. Aquilo era mentira. Na verdade, ninguém parecia saber sobre a menina de 13 anos que vivia naquela casa e que de repente não estava mais lá. Nem a polícia de Seaside, nem registros escolares ou médicos, ou até mesmo vizinhos tinham qualquer informação sobre a Mary. Eles sequer sabiam que um dia a Mary havia existido. Determinada a descobrir a verdade, a Sherry enviou uma foto da sua irmã e também todas as informações que tinha para a polícia de Seaside. Embora já tivesse passado uma década desde o desaparecimento, a Sherry não queria desistir daquilo, ela queria encontrar sua irmã. Ela então entrou em contato com o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas. E em 1999, essa instituição acabou criando uma imagem de progressão de idade da Mary, que estaria então com 31 anos. Então eles fizeram uma foto de como ela estaria naquela época. E finalmente, em 2002, uma investigação oficial sobre o paradeiro da Mary Day foi iniciada, 21 anos após o seu desaparecimento. Esse movimento acabou sendo desencadeado pela revisão de todos os casos relacionados à base militar de Fort Worth, porque nessa época a base estava sendo fechada. Os investigadores de Seaside descobriram que a Mary nunca havia se matriculado em nenhuma escola da Califórnia. E também os vizinhos da família foram interrogados e nenhum deles se lembravam de ter visto a Mary. Estranhamente, desde a década de 80 não havia qualquer vestígio dela. Não havia registros de identidade, recibos de pagamento ou até mesmo registros de prisão. Era como se ela tivesse desaparecido no ar sem deixar qualquer rastro. Os investigadores entraram em contato com a Sherry e com a Kate para falar sobre a investigação e perguntar algumas informações sobre a irmã. A Kate, na época, morava com a mãe quando a Mary desapareceu, e ela disse que se lembrava como se fosse ontem sobre o dia dos fatos. Na fatídica noite, a Kate e a Mary foram deixadas sozinhas em casa enquanto a Charlotte, o William, a Billy e o William Jr. saíram para jantar. Elas ficaram sem comida e cuidando do cachorro doente do padrasto. Quando a família voltou para casa depois desse jantar, o cachorro estava quase morrendo na cozinha. E por causa disso, o William começou a acusar a Mary de ter envenenado o cachorro, e por isso ele começou a agredi-la. A Mary tentou se defender dele com socos e pontapés, mas a Kate falou que tinha visto sua irmã pela última vez com sangue na boca. Na manhã seguinte, a Mary não estava em sua cama e também em lugar nenhum da casa. Quando a Kate perguntou à sua mãe sobre a Mary, onde ela estava, a Charlotte disse que nunca mais era para ela mencionar o nome da Mary dentro daquela casa e que a irmã dela havia simplesmente fugido na noite anterior. A Kate, como eu falei, tinha apenas 11 anos nessa época e ela não entendeu muito bem o que estava acontecendo ali. Além disso, ela se sentiu muito intimidada pela forma que sua mãe falou, que não era mais para ela tocar no nome da Mary. Então ela acabou obedecendo a sua mãe. E a partir disso, ela nunca mais questionou sobre o desaparecimento da irmã. Ela também recordava vagamente que William, a partir daquele dia, proibiu as crianças de irem a um canto específico no fundo do quintal. A Kate tinha muito medo do seu padrasto, que era um homem muito violento, e por isso ela sempre obedeceu às ordens sem questionar nada. E como as brigas naquela casa disfuncional eram muito intensas, aos 14 anos a Kate foi expulsa da casa, e com isso ela passou a viver sozinha. Os investigadores quiseram ouvir sua versão dos fatos, porque ela era uma das testemunhas do que tinha acontecido, e ela falou de tudo que se lembrava sobre aquela fatídica noite.
e também sobre como seu padrasto e sua mãe passaram a se comportar de forma esquisita depois que a Mary supostamente fugiu de casa. Após 2 décadas, a Charlotte e o William, que haviam se mudado agora para o Kansas após o fechamento ali da base militar de Seaside, foram localizados pelos investigadores. Eles ainda estavam casados nessa época e William trabalhava como agente penitenciário em uma prisão. Em fevereiro de 2003, a Charlotte foi chamada para falar com os policiais locais sobre o desaparecimento da sua filha. E, na verdade, suas respostas foram muito estranhas, completamente vagas. Ela não demonstrou qualquer vontade de cooperar com as buscas ou qualquer preocupação com o desaparecimento da sua própria filha. Durante o interrogatório, Charlotte falou que reconhecia que a vida era cheia de arrependimentos e disse que poderia sim ter feito mais pela sua filha, mas que agora não tinha mais o que ela pudesse fazer. Ela mencionou que a Kate e a Billie frequentemente questionavam sobre o paradeiro da irmã e que isso irritava bastante tanto ela quanto o William. Ela também disse que a Mary fugir e desaparecer não era grande coisa, porque ela sempre fazia isso. Mas da última vez, acabou sendo definitiva e eles não fizeram nada para ajudar. Ela falou exatamente pelo fato da filha estar sempre fugindo de casa, ela acabou não tomando nenhuma providência da última vez que ela fez isso. A Charlotte também alegou que suas lembranças eram muito vagas dessa época, mas ela reconheceu que após a fuga da Mary, ela e o William deveriam ter sim se esforçado mais para encontrar a Mary. Mas algo específico que a Charlotte falou durante a sua entrevista com os investigadores deixou eles com uma pulga atrás da orelha. Ela disse que se a Mary estivesse morta, ela estava morta e ponto final. Uma maneira muito fria para uma mãe se referir à sua filha. O William também foi chamado pelos policiais para contar sua versão dos fatos. E enquanto a Charlotte tinha sido muito evasiva, por outro lado, o William estava sendo bastante detalhista ao descrever a noite do desaparecimento. Ele contou que se lembrava que eles voltaram daquele jantar e ele estava verificando as crianças quando percebeu que a Mary não estava na cama. Ele falou que se lembrava de ter contado para Charlotte que ela tinha entrado em pânico e aí eles ligaram para a polícia. Mas os policiais falaram que sabiam que a Mary fugia sempre de casa, então por que eles ficariam em pânico, já que era algo recorrente? Parecia que o William estava mentindo sobre o seu relato. Em relação a isso, ele falou que simplesmente não tinha uma resposta para dar. Essa foi sua versão dos fatos, de que eles notaram a ausência da Mary assim que chegaram em casa e tinham feito a denúncia. Porém, essa versão dos fatos não batia com a versão da Charlotte e nem com a versão da Sherry. Os investigadores começaram a considerar uma teoria apresentada pela Sherry. Ela falou que inicialmente a mãe e o padrasto dela não quiseram reportar o desaparecimento da Mary porque queriam continuar recebendo o dinheiro de seguro social que a Mary recebia do seu pai que havia falecido. Todos os cheques foram sacados mesmo após o desaparecimento da Mary. Mas claro que os investigadores acreditavam que, na verdade, aquele casal tinha a intenção de esconder algo muito mais macabro do que apenas o saque de alguns cheques. Como, por exemplo, o fato de um deles poder estar envolvido no desaparecimento da Mary. À medida que as investigações avançavam, a possibilidade de que a Mary tivesse tido a vida tirada se tornava cada vez mais plausível para os investigadores. E conforme eles conversavam mais com William, mais ele revelava novos detalhes. Ele contou que naquela noite viu o cachorro doente e acabou culpando a Mary por causa disso. Ele falou que ficou com tanta raiva dela por achar que ela tinha envenenado o cachorro que ele começou a bater nela violentamente. E ele falou que enquanto batia nela, ela tentava fugir dele com socos e chutes. Ele falou que em determinado momento ele usou um golpe de arte marcial nela, acertando sua garganta com a mão. Depois ele a empurrou e a pegou pelo pescoço. O William negou ter tirado a vida da Mary para os investigadores, mas disse que na manhã seguinte ao seu desaparecimento, a Charlotte conversou com ele e disse que enquanto ele brigava com a Mary, ela havia visto algo demoníaco nos olhos do marido, como se ele estivesse possuído. O investigador percebeu que tinha muito mais naquela história do que eles estavam de fato revelando, então ele questionou se aquele demônio dentro do William poderia ter tirado a vida da Mary. E o William respondeu sim. O demônio poderia ter matado ela. Eu não poderia ter feito isso. Mas essa personalidade demoníaca, sim. Simplesmente apaguei. Então, basicamente, ele havia assumido o crime, mas tinha tentado se livrar da responsabilidade de ter cometido, como se ele estivesse possuído no momento em que cometeu o crime.
Naquele ponto, os investigadores já tinham coletado informações suficientes para obter um mandado de busca para a casa onde a Charlotte e o William moravam com seus filhos em Seaside, na Califórnia, na época em que a Mary desapareceu. Então, em 2003, a Kate, a irmã da Mary, levou os investigadores até o quintal da casa e apontou para um canto específico, aquele local onde o padrasto dela sempre falava para que as crianças não chegassem perto. Cães farejadores foram levados ao local e rapidamente eles alertaram para uma possível presença de restos humanos, perto de uma árvore ali do quintal. Aquela era a maior descoberta dessa investigação até agora, e os detetives acreditaram que teriam finalmente a resposta que tanto procuravam. Eles achavam que ali eles encontrariam os restos humanos da Mary. Com cautela e bastante esperança, os investigadores começaram a escavar o solo. E não demorou muito para que eles encontrassem um pequeno tênis infantil. A Kate, observando ali de perto, reconheceu imediatamente aquele calçado. Ela falou que aquele era o tipo de sapato que ela e seus irmãos usavam quando eram crianças. Para Kate, assistir àquela escavação trouxe à tona memórias bem dolorosas. Ela tinha apenas 11 anos quando sua irmã desapareceu. E agora, quase 2 décadas depois, aquela ferida parecia estar sendo aberta novamente. Mas, infelizmente, ao contrário do que a Kate e os investigadores esperavam, e apesar de todos os esforços, nenhum corpo foi encontrado naquele local. O condutor dos cães farejadores que estavam fazendo as buscas sugeriu que ali poderia sim, algum momento, ter contido restos humanos, e por isso os cães apontaram para o local. Porém, àquela altura, aqueles restos humanos poderiam ter sido removidos de lá. Mesmo sem encontrar um corpo, as evidências acumuladas até então deixavam os investigadores convencidos de que a Mary não estava mais viva e que os responsáveis por seu suposto desaparecimento era seu padrasto William e que a Charlotte, a mãe das crianças, era cúmplice na ocultação do crime. O detetive Joe Bunia, que acompanhou todo esse caso, descreveu que esse caso específico era como um verdadeiro emaranhado de pistas, e as investigações sempre apontavam para o fato de provavelmente a Mary não estar mais viva. Porém, esse caso teve uma reviravolta inesperada. Acontece que 7 meses depois dessas descobertas e também 1 mês após a construção de um caso de provável homicídio, algo inesperado aconteceu. Em 25 de novembro de 2003, uma caminhonete foi parada em Phoenix, Arizona. Uma vistoria de rotina estava acontecendo ali no meio da rua e eles se depararam com essa caminhonete que estava com uma placa roubada. Uma das pessoas que estava nessa caminhonete era uma mulher e foi solicitado pela polícia que todos que estavam ali fornecessem os seus números de documentos. Ao serem escaneados no sistema, o número de documento de uma das mulheres que estava nessa caminhonete coincidiu com a de Mary Day, a menina desaparecida há 2 décadas. Simplesmente era uma documentação do Arizona, mas com a data de nascimento e com o registro da menina desaparecida na Califórnia. Essa era uma descoberta que virava esse caso de ponta cabeça. Os investigadores até então tinham certeza de que a Mary não estava mais viva. E eles tinham certeza também que quem tinha praticado o crime tinha sido William e que ele praticamente tinha confessado o crime em seu interrogatório. Mas agora tinha uma mulher que do nada surgiu com semelhanças físicas da Mary e agora dizendo ser ela. A polícia do Arizona alertou imediatamente as autoridades de Seaside, na Califórnia, e essa mulher foi detida. Ela contou aos investigadores que havia fugido de casa há muito tempo para evitar as agressões e abusos que sofria da sua mãe e do seu padrasto. Uma história muito parecida com o caso da Mary. Ela disse que depois que fugiu, basicamente teve que se virar para viver sozinha. Então parecia que finalmente eles tinham encontrado a resposta para o paradeiro da Mary. E ela realmente afirmava ser a Mary, mas na verdade os investigadores perceberam algo de estranho ali, porque a história parecia muito superficial para ser verdade. Ao investigar melhor a vida dessa mulher, eles descobriram que o documento que ela estava usando tinha sido emitido apenas 3 semanas atrás, um período que coincidia com a investigação do caso da Mary Day. Então, a partir do momento que a Charlotte e o William passaram a ser investigados pelo desaparecimento da Mary, essa mulher, coincidentemente, apareceu dizendo ser a pessoa desaparecida. Era uma coincidência muito estranha que a Mary tivesse esperado até então para tirar um novo documento. O detetive Joe Bunia entrou em contato com a Mary por telefone buscando esclarecimentos sobre a noite do desaparecimento dela.
Ele queria ouvir sua versão dos fatos para confrontar com as versões que ele tinha até agora. A Mary falou que aquele assunto era muito doloroso para ela e que ela estava extremamente confusa, que ela nem conseguia diferenciar o que era real ou imaginação. Ela falou que apenas se recordava de ter levado um golpe na cabeça enquanto estava na banheira, o que causou muita dor nela, e que depois disso as coisas ficavam meio nebulosas. Quando o detetive perguntou se foi nesse momento que ela começou a sangrar, a Mary falou que sim. E ela acrescentou que seu padrasto também bateu sua cabeça na mesa de centro da sala, e com isso ela acabou desmaiando. Ela falou que provavelmente por ter sido atingida na cabeça várias vezes e por ter desmaiado, ela não conseguia juntar as peças de tudo que tinha ocorrido naquela noite. Então era como se ela tivesse pequenos momentos de esquecimento. Estranhamente, ela não mencionou nada sobre o cachorro doente da família, ou então outros pequenos detalhes. Além disso, o seu forte e estranho sotaque sulista não fazia muito sentido, uma vez que ela afirmava ter vivido o tempo todo na Califórnia e no Arizona, locais que não têm um sotaque sulista. Diante dessas incertezas, os investigadores começaram a chamá-la de Mary de Phoenix, porque simplesmente eles não tinham certeza se ela era Mary Day. Em outra conversa com o detetive, ela perguntou como eles provariam sua identidade se tivessem encontrado o seu corpo sem vida. E o detetive respondeu que através do exame de DNA. Ao saber sobre a possibilidade do teste de DNA, ela perguntou: então já que eu ainda estou viva, vocês podem provar quem eu sou? O detetive falou que sim e falou que era tudo muito estranho, porque parecia que ela não tinha existido até aquele momento. Era como se ela tivesse ficado sem existir no planeta Terra durante todos aqueles 20 anos e agora tinha reaparecido misteriosamente. Como eu falei, a Mary havia sumido do mapa desde a data do seu desaparecimento. E agora ela tinha reaparecido do nada com uma história bem estranha. Então parecia que nada nessa história estava se encaixando muito bem. Essa conversa com o detetive deixou a Mary muito chateada, porque ela percebeu que eles não estavam acreditando muito que ela era a Mary. E por fim ela acabou falando: então eu estaria melhor se eu estivesse morta, e então vocês poderiam fazer essa investigação tranquilos. Nessa altura, os investigadores já acreditavam que ali eles estavam diante de uma impostora. Eles então decidiram fazer o teste de DNA para confirmar a identidade dessa mulher que se dizia ser a Mary. Ela forneceu seu DNA sem qualquer problema e foi comparado com o da sua mãe, com a da Charlotte. O foco dos investigadores agora era eliminar a Mary de Phoenix da investigação o quanto antes para que eles pudessem continuar investigando aquele possível homicídio. Mas, para surpresa de todos, os resultados confirmaram correspondência entre o DNA da Charlotte e o DNA dessa mulher. Portanto, foi confirmado que a Mary de Phoenix era de fato filha biológica da Charlotte. A irmã da Mary, a Sherry, que havia iniciado toda essa investigação, ficou muito feliz com o retorno da sua irmã. E, inclusive, por causa disso, ela ficou tão feliz que ela convidou sua irmã para morar com ela na Carolina do Norte. Na maioria dos casos, esse seria o fim dessa história, mas esse caso é cheio de reviravoltas. Acontece que quanto mais a Sherry e a Kate conversavam com a Mary, mais nebulosa a verdade se tornava. A Kate fez algumas perguntas para Mary para saber se ela se lembrava do plano de fugas que elas tinham quando elas eram crianças. Porém, estranhamente, a Mary não se lembrava que seu pai biológico tinha deixado uma herança que elas iriam receber aos 18 anos. E muito menos que elas tinham um plano de fuga que elas apelidavam com o código Mohawk. Além disso, ela estava recebendo correspondências sob o nome de Monica Deverell, que tinha as mesmas iniciais do nome Mary Day, mas era um nome bem diferente. Ela então explicou à polícia que havia abandonado o seu nome verdadeiro de Mary Day anos atrás por medo de ser encontrada e que ela tinha adotado esse nome de Mônica. Porém, a Sherry observou que a Mary exibia comportamentos muito estranhos e ela passou a acreditar que ela não era a verdadeira Mary, mesmo que aquele exame de DNA tivesse confirmado que era. As histórias contadas por ela raramente faziam sentido e nunca eram as mesmas, então parecia que ela estava inventando tudo aquilo. Durante o tempo em que viveu com a Sherry, a Mary sofreu várias overdoses de Tylenol e ela bebia muito, e quando isso acontecia, ela se tornava muito violenta. Após cerca de 1 ano, ela acabou se mudando para o Arizona e se casou. Depois disso, ela se mudou para Missouri, onde acabou vivendo um relacionamento abusivo. Suas irmãs começaram a suspeitar novamente que talvez ela não fosse realmente a Mary. Mas ainda assim, o caso teve que continuar encerrado. Afinal, aquele exame de DNA
tinha dado que ela era filha biológica de Charlotte. 5 anos depois, em 2008, sem muito contato com a Mary, o chefe da polícia de Seaside recebeu uma ligação de Fort Worth. Acontece que cães farejadores que estavam fazendo outra investigação em várias casas da cidade, e uma dessas casas era a segunda casa em que a família da Mary havia morado no local após o seu desaparecimento, tinham sentido o cheiro de restos humanos ali. Diante disso, os investigadores acreditavam que provavelmente a Charlotte e o William tinham mudado o corpo de local e enterrado o corpo da Mary nessa segunda casa. E essa casa até então não havia sido investigada. Os investigadores então foram até o local com a esperança de que finalmente encontrariam algo, mas ao escavarem todo o quintal, nada foi encontrado. No programa 48 Horas, a irmã da Mary, a Kate, foi entrevistada e ela afirmou com convicção que a mulher identificada como Mary não era de fato sua irmã. A Kate sentia que tinha algo de errado nessa história e seu instinto dizia que tudo não passava de uma farsa. Ela revelou que tinha encontrado um e-mail que a Mary havia enviado para um detetive e nesse e-mail estava escrito o seguinte: abre aspas, eu tenho mentido para você sobre quem eu sou, fecha aspas. O caso nessa época já tinha sido encerrado, então esse e-mail acabou ficando perdido no tempo. Um detetive chamado Steve Cercone acabou assumindo o caso da Mary porque ele acreditava que ainda tinha mais a ser investigado e ele chamou um detetive de homicídios aposentado da Califórnia para ajudá-lo neste caso. E uma teoria levantada por esse detetive aposentado chamado Mark Clark era de que a Charlotte, a mãe da Mary, poderia ter tido uma filha antes da Mary nascer e teria sido entregue para adoção. Segundo essa teoria, essa mulher que agora se apresentava como a Mary Day seria, na verdade, uma meia-irmã biológica da Mary Day, que eles nunca tiveram contato. O Clark acreditava que quando a Charlotte e o William começaram a ser investigados pelo crime e com medo de serem pegos, eles entraram em contato com essa filha da Charlotte e convenceram ela a assumir a identidade da Mary. Isso para parecer que a Mary ainda estava viva. E com isso, o exame de DNA para parentela acabou dando positivo entre a Mary e a Charlotte. Essa mulher poderia ter sido subornada com o dinheiro de seguro e da herança que era da Mary, porque caso ela fingisse ser a Mary Day, ela poderia ter acesso a esse dinheiro do seguro que estava acumulado. Com os juros acumulados desse dinheiro, a herança que estava parada agora valia aproximadamente $60 mil. E a Sherry, de fato, acabou ajudando a Mary a pegar sua parte desse dinheiro na época. Porém, os investigadores não tinham evidências concretas para sustentar essa teoria. Eles sequer conseguiam provar se a Charlotte teve ou não outra filha que foi entregue para adoção. Então, apesar das dúvidas dos detetives e das irmãs da Mary, nada foi provado. E elas continuaram ali em contato com a Mary. Em 2017, a Sherry decidiu descobrir a verdade de uma vez por todas, e agora ela tinha esperança de que a Mary falasse a verdade sobre o que tinha acontecido, se ela realmente era a Mary. Isso porque nessa época a Mary estava com câncer de estágio terminal. A Sherry então decidiu visitar a Mary, acompanhada da chefe do departamento de polícia de Seaside para tentar obter respostas. E dessa vez, a Mary deu realmente novos detalhes. Ela relatou que após fugir, após aquela fatídica noite, ela conheceu uma mulher chamada Maury Kimmel, e que essa mulher havia a acolhido como filha por cerca de 1 ano. Depois disso, ela falou que passou a se mudar de cidade em cidade, vivendo de maneira itinerante. Ela explicou que na época que ela foi encontrada pelos investigadores, ela realmente tinha acabado de tirar sua documentação com o seu nome verdadeiro e que só fez isso para conseguir o auxílio estatal para uma cirurgia na vesícula biliar que ela estava precisando na época. Ela falou que ela tinha pedido ajuda a organizações sem fins lucrativos para obter sua certidão de nascimento original. E assim ela conseguiu seus documentos. E por coincidência, a investigação estava acontecendo nessa época e ela foi encontrada. Quando ela foi questionada sobre o e-mail enviado ao detetive dizendo que estava mentindo sobre ser a Mary, ela admitiu que estava muito confusa nessa época e não tinha certeza do que estava fazendo. A chefe de polícia chamada Judge Veloz acreditava que as lacunas na memória da Mary eram mais devidos aos traumas que ela tinha sofrido e também por causa da sua batalha contra o alcoolismo, e que na verdade ela não estava mentindo. Na visão da Judge, a Mary era apenas uma mulher sobrevivente, vítima da sua própria história. Então ela não acreditava que a Mary era uma impostora. Ela acreditava que de fato aquela mulher era a Mary que havia desaparecido.
Isso porque foram feitos testes adicionais de DNA e mostraram que o DNA da Mary não correspondia apenas ao da sua mãe, ao da Charlotte, mas também ao do seu pai biológico, ao Charles. Sendo assim, aquela teoria de que a Charlotte teria engravidado de outro homem antes de se casar com seu primeiro marido e tinha entregue sua filha para adoção não fazia muito sentido. Quanto ao sapato encontrado enterrado no quintal quando aquela escavação foi feita, segundo a Judge, era um sapato que cabia na palma da sua mão, portanto não era correspondente ao tamanho do sapato de uma menina de 13 anos. Então, poderia ter sido apenas um sapato velho que estava jogado ali no quintal e acabou sendo enterrado. Após anos de investigação, os detetives conseguiram localizar a Maury Kimmel, a mulher que teria acolhido a Mary após a sua fuga. Eles queriam saber se era verdade que ela tinha realmente acolhido a Mary durante um ano na sua casa. E a Maury confirmou toda a história da Mary e inclusive encontrou uma fotografia tirada há um ano após o desaparecimento da Mary, onde mostrava ela na casa da Maury com cerca de 15 anos. E parecia que de fato era a Mary nesta foto. Essa evidência parecia confirmar toda a veracidade dessa história. E com essa foto, a Judge enviou seu relatório e encerrou a investigação de Mary Day para sempre. Para ela, ficou confirmado que aquela mulher era sim a Mary Day. Essa revelação foi um choque e o caso repercutiu muito nos Estados Unidos. A CBS fez uma matéria completa sobre a vida da Mary Day, a mulher que incrivelmente havia sido encontrada viva após 22 anos do seu desaparecimento e que agora estava sendo acusada de ser uma impostora. A Mary disse nessa entrevista que era extremamente frustrante para ela tentar provar quem ela era, sem conseguir ter provas concretas disso. Mas após tudo ser esclarecido, a Sherry falou que se sentiu finalmente em paz. Agora ela finalmente estava convencida de que a busca realmente havia terminado e que sua irmã tinha sido encontrada viva. Infelizmente, a Mary acabou falecendo pouco tempo depois, sem que suas irmãs fossem informadas. Ao que parece, esse era o desejo dela e também ela tinha pedido que as ligações das suas irmãs fossem ignoradas. Provavelmente ela fez isso para que não fosse vista no estágio final da sua doença. A Mary Louise Day viveu sozinha durante décadas, tanto na sua vida quanto na sua morte. Aos 13 anos, ela havia sofrido abusos emocionais e físicos muito severos. Então, o trauma que ela passou poderia facilmente explicar as mudanças em sua aparência também no seu comportamento, poderia explicar a perda de memória, especialmente devido à lesão na cabeça que ela mencionou na noite dos fatos. O programa 48 Horas dedicou um episódio ao caso da Mary e eles utilizaram uma empresa de reconhecimento facial para comparar a fotografia. E na análise apontou uma probabilidade de 99% de que se tratava da mesma pessoa. Apesar do caso ter sido oficialmente encerrado como um desaparecimento resolvido, o detetive de homicídios aposentado Mark Clark ainda acredita que a Mary de Phoenix era, na verdade, meia-irmã de Mary Louise Day e que ela havia sido influenciada a assumir a identidade da irmã falecida. Ele acredita até hoje que os verdadeiros criminosos escaparam da justiça com essa história. E a questão que fica é se essa mulher era ou não a Mary. E o que realmente aconteceu com Mary Day? É bem doloroso imaginar que uma menina de 13 anos, fugindo dos abusos, tenha sobrevivido sozinha por tantos anos, sem contato com a sua família. E que, ao ser finalmente reconhecida, ninguém acreditou nela devido às mudanças causadas pelo sofrimento. Se essa era realmente a Mary, é bem angustiante pensar na batalha que ela travou para provar a sua identidade. Mas se isso tudo foi realmente uma grande farsa e os criminosos elaboraram um plano minucioso para escapar da justiça impunes, é igualmente preocupante, porque eles podem ter conseguido. Ainda que haja desconfianças nessa história, é difícil falsificar resultados de DNA, especialmente quando se trata da mãe biológica e do pai. Quando apenas a mãe biológica é envolvida, talvez exista uma filha secreta escondida em algum lugar, como teorizou Mark Clark. Porém, como o exame de DNA dessa mulher também correspondeu ao Charles, ao pai biológico da Mary, parece que seja possível que ela realmente era a menina desaparecida. Agora eu gostaria de ouvir as suas opiniões e teorias sobre este caso. Você acha que ela poderia realmente ser a meia-irmã secreta e foi usada para encobrir um crime? Afinal, os cães farejadores alertaram possíveis restos humanos em ambas as casas onde aquela família viveu durante um tempo. Ou você acha que não, que de fato ela era a Mary Day? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.